Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa Conversa com o Fundador. Hoje a gente vai estar entrevistando o Sr. José Ayrton Boris, ele que é fundador das Óticas Boris, que há 50 anos é um exemplo aqui para o estado do Ceará quando se fala em óticas de grau. Ele que começou desde o início, vai contar um pouquinho da sua trajetória como camelô, um jovem vindo de Sobral, cheio de sonhos, mas com muito desejo de trabalhar. Hoje em dia, a Óticas Boris também conta com um sistema de franqueados, no qual ele conversa um pouquinho, contando pra gente como é que foi esse processo, como é que foi o processo dele inovar, né? Porque quando a gente fala hoje em dia de empresas familiares, também se fala de inovação. E isso foi um pouco que eu puxei da história dele. Acompanha aí que tá muito bacana. Oi pessoal, sejam bem-vindos ao nosso episódio de hoje. Estou muito feliz de estar aqui com uma pessoa ilustre que é o Sr. Boris, uma referência quando a gente fala de empresas familiares aqui no Ceará. E como eu já falei um pouquinho da história dele, eu queria ouvir também ele. E aí eu soube, né, que o senhor começou, não com óculos de grau, mas no início da sua vida sendo empresário de outras coisas. O senhor podia contar um pouquinho da sua história pra gente? Posso sim, com todo prazer. Eu comecei, na realidade, pessoal, vendendo água na estação, a R$ 500 o copo, em 1961, tá? Final de 61. Então, eu tive a necessidade de trabalhar. E sabe o que eu fui fazer? Está ali uma pastinha que eu guardo até hoje como lembrança. Fui vender água na estação a R$ 500 o copo. A primeira venda da água que eu levava de casa era uma água dormida, como dizia o Matuto, tirada de uma jarra grande. A água era maravilhosa. Mas vendia rápido essa água dentro do trem, né, lá em Sobral, e depois eu enchia nos restaurantes a quartinha de água e ia vender de novo. Ganhei muito dinheiro, mas isso não durou um mês. A família deu em cima, que era muito perigoso, eu saía do trem em movimento, e eu então voltei para casa e resolvi, na realidade, naquele momento, viajar como maloqueiro. Não era nem camelô, chamava o nome de maloqueiro. Era aquele rapaz que ia em cima de um caminhão, de uma carrada, cheio de colegas, cada um levava um saco cheio de coisa para vender na Serra da Ibiapaba. Tianguá, São Benedito, Bajara, Viçosa. Era aquela feira que se fazia sábado e domingo. Depois disso, eu deixei de viajar para Tianguá, com 14 anos de idade, e fui ser gerente. Trabalhei 8 meses de empregado da minha vida, de um restaurante em Sobral, bar e restaurante expresso. Fiquei 8 meses. Aí foi o tempo que o meu pai, que estava em Brasília, veio para o Ceará e fez um concurso aqui em Fortaleza, para o Estado, e foi aprovado e veio morar em Fortaleza em 1963. Em 64, eu vim para Fortaleza numa bolé de um caminhão de carona, de Cida Bezerra de Menezes. Olha a história. A história é muito longa e não dá para contar todos os detalhes em uma entrevista de 30 ou 40 minutos. Mas vamos lá. De Cida Bezerra de Menezes e morava no Pirambu. No segundo dia que eu estava em Fortaleza, eu já pedi para vir a pé da Rua Mossoró, ali no bairro Nossa Senhora das Graças, para o centro da cidade, porque eu queria vir a pé para economizar o dinheiro do transporte, do ônibus. E assim eu fiz. E com poucos dias eu me deparei na calçada do mercado com um bocado de rapazes vendendo óculos, e eu então achei muito interessante aqueles rapazes, a maneira como eles abordavam os clientes. Eu observei ali por uma semana e segui um deles até a Casa Freita, a Casa Fátima. Na época, em 64, vendia óculos, e eu então comprei uma peça, e dessa peça, no final do dia, eu já tinha duas peças de óculos. Todo dia eu ia dobrando o número de óculos na minha mão, e foi assim uma vez. Daí eu toquei a minha vida como vendedor ambulante, o chamado camelô hoje, vendendo óculos esporte. Durou pouco tempo, a mão já estava cheia,
Eu fiz um colar no pescoço, cheio de óculos. Com mais alguns dias, não cabia nem na mão e nem no pescoço. Eu fiz um tabuleirozinho de 50 por 60 e pendurei no pescoço e saí vendendo óculos. Assim a coisa foi sendo bastante abençoada na minha vida. Fui muito ajudado, não só por o dono da Casa Freita, que guardava os produtos quando eu dizia que se tivesse dinheiro, compraria todo, que a mercadoria era muito boa. E ele dizia, não, não seja por isso que eu guardo e você vai me comprando todo dia e eu não vendo para ninguém. E assim, por isso que eu digo sempre que eu sou um abençoado. Eu sempre fui abençoado. Cheguei na Casa Fátima, o seu Antônio, o Toninho, como é conhecido, da Casa Fátima, e a esposa, gente muito boa, também fazia do mesmo jeito. O representante, quando chegava de São Paulo, me chamava para me perguntar o que é que ele deveria comprar. Olha que maravilha já acreditar no menino de 15, 16 anos de idade, nas minhas sugestões. Quando a mercadoria chegava, eu dizia também que se eu tivesse dinheiro, compraria toda. E ali fazia a mesma coisa. E assim a coisa foi indo, foi indo, foi indo. Aí a pouco eu já tinha duas filiais, tinha dois meninos vendendo óculos para mim. Daí eu fui aumentando o tamanho dos tabuleiros. Aí o meu pai resolveu voltar para Sobral. Pediu a transferência dele daqui da Assembleia para a Superintendência do Ensino em Sobral. E eu disse que não ia, de Sobral eu já tinha vindo, né? Eu queria era uma cidade maior porque via mais possibilidade de crescimento. E eu, então, fui um dos 10 filhos, na época, 12, o único que resolveu ficar em Fortaleza. Fui, fiquei aqui, morando em pensão, pagando como mensalista, sozinho, sem parente, aderente, sem ninguém. Eu aprendi na minha vida a viver só. Aí Deus colocou outros irmãos, colocou outro pai, colocou outras pessoas na minha vida. Eu tive a oportunidade de conhecer um agente federal que veio em 1967 trabalhar no Ceará, e esse, procurando uma pensão, um apartamento para ficar, entrou na minha pensão. Na hora que ele ia saindo, eu abordei, e ele, então, resolveu ficar comigo nesse apartamento. Para mim, foi um verdadeiro pai, foi uma verdadeira lição de vida, um homem muito sério, muito honesto, me ajudou bastante. Na época, foi meu pai e minha mãe aqui, porque o Rapa já não prendia mais minha mercadoria, as pessoas que me desrespeitavam já passaram a me respeitar, ou ele mostrava o lugar daquelas pessoas que tentavam me diminuir por ser uma pessoa sem dinheiro, e trabalhar no meio da rua, mas ele sabia que era uma pessoa honesta e foi, então, falar na prefeitura com o inspetor da Guarda Municipal. Depois veio um primo meu, primo legítimo, sobrinho de meu pai, que foi eleito a deputado estadual também, já passou a me dar apoio aqui em Fortaleza. E eu digo todo dia que eu sou um abençoado, não me faltou mais nada de lá até aqui, até hoje. Todo dia surge e aparece pessoas que me defendem, que me protegem, e eu sei que isso é coisa de Deus. É muito bacana você falar É, isso, porque quando a gente está no processo de empreender, a importância de ter pessoas junto com a gente, que acreditam na gente, que acreditam nos nossos sonhos, né? Como o senhor falou, foram verdadeiros anjos, né? Na é. sua vida. E não tenha dúvida, acredite em você, busque boas amizades, clame por Deus que Ele te ouve e não desista fácil. Não tem nada fácil na vida. Está pensando que hoje, é como a entrevistadora diz, não é só sucesso, tem muito trabalho, muita dificuldade, mas não pode desistir. Não pode achar que eu já estou numa posição que não devo mais trabalhar, que está tudo muito bem. Não, eu luto por os meus sonhos. Eu sempre acreditei que seria possível melhorar de vida para puxar e ajudar os meus irmãos, que a dificuldade lá em casa era grande, até na alimentação.
nunca se passou fome, mas a comida era regrada, era a comida com dificuldade, não tinha esse negócio de fartura, não. Você botar meio quilo de carne no prato era para 10, quando tinha. Quando não tinha, era um feijãozinho com ovo mesmo, quando deu matuto, viu? Hoje as pessoas já mal não começam, já são ricos, já tem um gosto aguçado, ainda não fez um pé de meia, já quer ser rico, já quer ter um carro, já quer. Não é assim, eu fui comprar um carro depois de muitos anos de trabalho. Minha casa de morada eu comprei já aos 22 anos de idade, já tinha uma casa para morar. Então a vida não é tão fácil assim. Para você ter uma ideia, eu com 22 anos de idade, já pai de filho, tá? Fui para São Paulo buscar mercadoria em São Paulo, buscar novidade, porque o olho clínico que Deus me deu era em cima da mercadoria que eu tinha certeza que o cliente ia gostar. Comprar mercadoria de boa qualidade, por um preço acessível e repassar para o consumidor final. Então, com isso, eu fui conquistando as pessoas no meio da rua. Isso sem voltando a falar, lá em Tianguá, quando eu botava minha mercadoria no chão, que era no chão, viu? 10 horas da manhã eu já tinha vendido tudo que eu levava. 10h30 eu já estava ajudando os colegas a vender os produtos deles. Domingo era noutra feira, em Frecheirinha ou no Bajara. Então a minha vida foi toda de muito trabalho. Eu nunca tive tempo para ser menino, para andar jogando bola, me envolvendo em confusão, em briga, longe dessas coisas. Seu Boris, como você acabou de falar, que você foi para São Paulo também, né? Averiguar, ver o que tinha de novo, né? E eu acho que isso perpassa muito a inovação. Então, isso já foi quando você foi para o segmento de ótica? Eu já estava vendendo óculos, tá? Mas ainda não tinha loja. Certo. Agora, porque o meu sonho, como dizia o Aureliano Duarte da Silva, meu amigo e pai, que era um agente da Polícia Federal, eu digo era porque ele faleceu em 83, era sair do meio da rua. Era um dia botar o meu negócio. Eu fiz muitas economias e botei o meu negócio. Quando eu botei meu negócio, aí eu mudei já de óculos esporte para ótica. Aí eu tive que buscar um técnico no Rio de Janeiro, eu tive que fazer doações de máquina para o Senac, procurar formar técnico de ótica, que no Ceará não tinha. Tinha um técnico de ótica, dois no máximo naquela época. Aí foi aonde eu montei a Ótica Boris, que era a loja Boris Limitada, na Galeria Professor Brandão, que, por sinal, faz 50 anos esse ano. Em novembro, nós completamos 50 anos de ótica. Quer dizer, que eu comecei a minha vida muito cedo em tudo que eu me meti e me propus a fazer, né? Então, o que foi que aconteceu? Já depois de ir para São Paulo, comprar esse produto para vender no meio da rua, aí sim, quando eu botei a ótica, aí nós fomos para as maiores feiras de ótica do mundo, que foi em Milão, na Itália, Hong Kong, Taipei, Seul, Japão, tá entendendo? Então, nós já damos Paris, então já mudei, quer dizer, eu fico assim pensando na minha vida, que aos 13 anos de idade estava em cima de um caminhão com encerado cobrindo a cabeça, tá? Porque tá às vezes chovendo em cima de um caminhão. E de repente a mamãe me mandava muitas vezes quando criança, menino, vai para a China. Quando eu cheguei na China, eu digo, a mamãe não sabia o que estava dizendo. Foram 3 dias para chegar lá, 3 noites dentro de um avião, a mamãe não sabia o que dizia. Quando eu voltei, mamãe, eu fui para a China, viu? Porque os pais, às vezes, quando o filho está incomodado, vai para a China, mas não sabe que é tão longe. E eu tive essa felicidade de ir até a China, em busca também de produtos, qualidade de produto, porque hoje a China não é mais como era pejorativo. A China hoje trabalha para o mundo inteiro e produz produtos de toda qualidade. Você que diz quanto quer pagar. Qual é o produto que você quer? Tem um produto de R$ 10, R$ 5, R$ 20, R$ 100, R$ 1.000, R$ 2.000, tem tudo que você imaginar na China. Então, eu procurei me dedicar no segmento de ótica, na parte científica da ótica, me aproximando dos médicos,
que o estado do Ceará é um estado muito bem servido, tem grandes profissionais na área da medicina. Porque eu me lembro, quando eu era menino, o médico oftalmologista ele fazia ouvido, nariz e garganta, aí a vista. Hoje não, hoje o médico se especializa em cada área. É o médico que faz a refração, outro que faz a lente de contato, outro que... Então, existe 10 ou mais trabalhos, especializações que os médicos se dedicam, tudo, cada um faz uma coisa, tá? Para salvar a visão do povo. Pouca gente hoje cega hoje porque tem recurso. No passado, muita gente cegava. E tem também hoje, não só no Ceará, grandes óticas, não é só a Ótica Boris, tá? Como no Brasil inteiro, tem uma rede de ótica muito bem montada, com grandes laboratórios. Hoje nós temos rede multinacionais que investiram bilhões de dólares aqui no Ceará. Sim. Então, hoje, a parte científica da ótica está bem avançada. E eu sempre procurei participar dos congressos de oftalmologia, participar dos congressos de ótica no Brasil, fora do Brasil, para que eu possa alavancar conhecimentos e trazer para o consumidor final. Não é à toa que, desde 2014, que o Jornal Povo, que é um jornal de grande credibilidade, não só no Ceará, mas no Brasil, faz uma pesquisa com o maior instituto de pesquisa do Brasil, que é o Datafolha, coloca as óticas Boris de 2014 até hoje em primeiro lugar, com um índice bem acentuado. Para você ter uma ideia, na última pesquisa, quando eu falo essas coisas, eu tenho que dizer a fonte. A última pesquisa mostrou a Boris com 38% e o segundo lugar com 8,9%. Olha a distância e a diferença. Então, a Ótica Boris hoje é uma tranquilidade para o consumidor da Ótica Boris. Tanto nós fomos pontuados em preço, em atendimento, qualidade e preferência do público do estado do Ceará. Por isso, a você que está nos escutando, nos ouvindo nesse momento, eu quero agradecer a sua preferência. Muito bacana ouvir isso do senhor, porque mostra que hoje em dia se fala muito em inovação, né? Mas o senhor já vinha inovando antes mesmo até de eu nascer. Então é muito bom ouvir que é sempre possível inovar. Às vezes a gente fala muito, claro, a importância da tecnologia, né? Desse novo mercado, mas que com às vezes o simples, às vezes você olhar para o novo do outro lado do mundo, se abrir já é uma forma de inovação. E aí, uma coisa que eu acho muito bacana das óticas Boris é que o senhor inovou também na questão de franqueados, né? Em que momento, mais ou menos, da história do senhor começou essa ideia? E hoje em dia, como é que tá? Você podia conversar um pouquinho? Olha como é interessante, né? Essa trajetória da vida das pessoas. Quando eu comecei vendendo óculos, eu explicava aqui que já tinha meus vendedores de óculos. Foi isso? Estavam os meninos para vender para mim. Quando eu abri a Ótica Boris em 1973, eu saí botando loja. Cheguei a ter 9 lojas próprias. Em 2004, quando o doutor Demócrito me visitou, chegando na minha loja, e me deu esse resultado da pesquisa do Datafolha, eu tomei um susto. Eu sabia que eu fazia o meu trabalho muito bem feito, mas não tinha certeza que eu tinha conseguido alcançar aquele resultado. Aquele resultado vem através de pesquisa. Quando o doutor Demócrito, do Jornal Povo, me apresentou o resultado, para mim não veio outra coisa. Foi num momento muito difícil financeiramente. Eu sempre investi muito em marketing, propaganda, eu gosto muito. Tanto é que eu lhe disse que quando vendia minha água na Costinha, na estação lá em Sobral, eu dizia água fria, R$500 um copo. Tá? Eu dizia que a minha água era fria e era R$500 um copo. Quem comprasse 2 levava o terceiro de graça. E eu trouxe isso para o segmento de ótica, respondendo a sua pergunta. Tá? Eu vim botar minhas lojas e quando chegou a um certo ponto,
como vou fazer se eu não tenho dinheiro para fazer uma expansão e não posso mais continuar com esse número de lojas estando no topo em primeiro lugar? Aí me vem o horizonte de que nos Estados Unidos as grandes empresas já estavam migrando para pequenas cidades, com pequenas lojas, com pequenos shopping. Eu digo, o Bori vai fazer isso. O Bori vai agora abrir franquia, não é franquia, é um licenciamento de uso de marca, que é para não engessar totalmente o licenciado. E assim eu fiz. Peguei logo 2 funcionários, vocês têm que ter a cara do Boris, e vamos abrir uma loja aqui para vocês e vamos começar abrindo loja. Nessa brincadeira, em 2 anos, nós abrimos 70 lojas. Nossa! Nós começamos vendendo 3 lojas para um concorrente e com esse dinheiro dessas 3, nós abrimos 70. Meu Deus! Dá certo? A projeção de algumas pessoas que tinham de vir abrir em Fortaleza 50 lojas, talvez para passar por cima como trator do Boris, Deus me deu uma revelação e disse, vá por aqui. E eu estou sempre pedindo a Deus auxílio, me dê sabedoria. O dinheiro vem depois, me dê sabedoria, me dê o entendimento dos meus, das minhas, dos meus, fugiu aí agora, você tem aquele estalo, eu digo, me revela esse estalo, o que é que eu devo fazer, tá? Intuição, tá? As intuições. E aí, uma coisa que nunca me faltou foi coragem para trabalhar. Por isso eu lhe digo, meu amigo, tenha coragem para trabalhar, peça a Deus discernimento e mão na obra que vai. Abrimos 70 lojas, tá? Aquela história daquele camelôzinho de meio de rua, tá? Que pedia a Deus que me ajudasse, que eu queria ajudar a minha família. Por falar em família, empresa familiar, eu tive contando 63 pessoas da minha família, eu tive que botar dentro do meu negócio para ajudar a caminhar, porque não tinham o que comer, não tinham o que fazer, e eu tive muito trabalho com esse povo. Mas é o meu povo, eu podia fazer o quê? Eu tinha me comprometido com Deus, que Ele me ajudasse, que eu queria ajudar os meus. Eu não podia depois dar as costas. Sim. E me ajudaram e me ajudam até hoje. Não estou arrependido de ter ajudado as pessoas mais carentes da minha família. Ajude hoje, porque você não sabe o dia de amanhã. Você ajuda uma pessoa hoje, daqui a 30, 40 anos, você pode estar recebendo a ajuda daquele que você ajudou. Faça mal a uma pessoa hoje, que daqui novo, quando você estiver velho, você pode receber umas pancadas do jovem que você maltratou. Então, a vida é isso. Você dá e recebe. Dá pouco, recebe muito. Bate pouco, recebe boas pancadas. Então, seja bom. Procure ser melhor. A minha ideia é essa. Muito bacana quando o senhor fala da sua empresa, que o senhor colocou pessoas da sua família, né? Para trabalhar junto com o senhor. E eu estava lendo que o senhor hoje em dia também tem 2 filhos do senhor, se eu não me engano, trabalhando, né? Tem. Com o senhor. Como foi isso, essa transição? Eles já trabalhavam desde pequenininhos, o senhor forçou, não, eles sempre tiveram esse tino. Como foi isso? Bom, o Cleito, meu primeiro filho, eu levei ele muitas vezes já com 8 anos para o programa do Irapuã Lima. Ele mostra essas fotos, ele mesmo fazendo propaganda do Boris, tá? Procurei fazer com que ele se preparasse para quando chegasse um certo ponto, eu tivesse que me ausentar por uma questão de idade, de imagem, ele entrasse no meu lugar na televisão. Assim foi feito, né? Ele começou aos 8 anos de idade, já era garoto propaganda, terminou que eu, conversando com ele, perguntei se ele queria fazer comunicação, foi para a Unifor e se formou em publicidade, né? Ele se formou, por aqui tem uma foto dele, ele terminou na Unifor Publicidade, né? Então, aquela história do pai querer que o filho seja seu sucessor é muito interessante.
Às vezes isso ajuda, às vezes atrapalha o filho, né? O meu filho diz muito que é uma responsabilidade muito grande, o Cleiton, as pessoas cobrar dele que seja igual ao pai ou melhor. E ele diz que necessariamente o filho do Pelé não tem a obrigação de ser o melhor jogador do mundo, melhor do que o Pelé, né? E às vezes ele me diz, pai, seria muito fácil se tirasse a sua cabeça, botasse no lugar da minha e funcionasse. E o senhor pegar a minha, bota no senhor para ver que tem alguma diferença. Então, muita gente quer esse sucessor igual, melhor, mas isso aí não existe. Eu lhe digo que, na minha concepção, isso não existe. Cada um ser humano, ele é único, tá? Cada um é único. É lógico que os filhos, a tendência é imitar um pouco do seu pai, já nasce com muitas coisas do pai, porque um pé de laranja não pode dar limão, um pé de limão não pode dar laranja, tá? Então, mas se exige muito, mas não tem receita para isso. Qual é a receita? A receita não se tem perfeita, porque às vezes você coloca seus filhos dentro da empresa, aí super protege para ele não trabalhar muito e ele desaprende o que ele iria aprender, já nem sabe, nem aprende, tá? Às vezes é isso. Ou você dá a ele o que não teve na idade dele e aí cria de uma forma deixando mais à vontade. Eu ainda acho que uma forma muito boa, mas só com o tempo é que você aprende. Depois de velho, quando está perto de morrer, é que você vai aprender. E se você não fizer seus filhos sofrer no bom sentido, não passar por dificuldade, você prejudica seu filho, tá certo? Eu passei por um processo de colocar na minha empresa 8 irmãos. Foram 8 problemas que eu arrumei na minha vida, mas foram 8 soluções que eu arrumei na minha vida. Como problema? Porque essa história de subir é como filosofia, tá? O cara não sabia fazer nada, não tinha bons costumes para fazer, você tem que orientar, tem que ensinar, não pode deixar porque é teu irmão chegar às 8h30, se é meu irmão tem que chegar antes das 8, não 8h30. Se é meu irmão, tem que sair na hora ou sair mais tarde. Se é meu irmão, tem que receber por último, não primeiro. E não é assim que acontece, tá? Normalmente os parentes mais próximos querem receber mais, produzir menos, chegar mais tarde e sair mais cedo. Então você tem sérios problemas, por isso que tem muitas empresas que não querem parente dentro do negócio. É preciso muitas vezes ser mão de ferro para ser bonzinho. Cobrar para ser bonzinho, senão você prejudica. É muito, perdão cortar o senhor, mas é muito bacana quando o senhor fala isso, porque muitas vezes a nova geração, por receber tanto, acha que não precisa trabalhar tanto quanto os nossos pais trabalharam, né? E aí eu acho que cabe a nós essa responsabilidade, autorresponsabilidade de entender. Se eu recebi tanto, eu também tenho que trabalhar esse tanto. Aí é onde pega a coisa. Essa conscientização, às vezes, a mãe tem e o pai não tem. O pai tem e a mãe não tem. E aí, por isso que seria muito bom a maioria dos dirigentes de empresa arrumar emprego fora para os seus filhos, para eles se prepararem muitas vezes lá fora e depois voltar. As grandes empresas daqui fazem isso. Mas como a pobreza é muito grande, a necessidade muito grande, e a empresa familiar começa com marido e mulher e os filhos, que não tem a pobreza, a miséria faz com que se una, como dizia que muitos porcos separados iam morrer, o frio era muito grande e eles terminaram, os porcos espinhos se aproximando e fizeram uma conciliação para ficar perto um do outro e se aqueceram e se salvou todo mundo. Assim é a empresa familiar. É a casa de pouco pão, todos reclamam e nenhum tem razão. Mas no final sempre dá em confusão. Tá? O que trabalhou muito quer muito, o que não trabalhou quer o mesmo direito. Isso aí tem muita gente que se vê isso todo dia nas grandes empresas, no Ceará, no Brasil e no mundo inteiro. E é tão importante o senhor falar isso, porque as pessoas deixam essas confusões acontecerem
E aí, muito se fala das famílias que acabaram as empresas, mas não se fala das empresas que acabaram as famílias. É. Então, até uma coisa que é muito importante, também essas empresas pedirem ajuda. Ver se aquele é o momento mesmo, né, de adentrar o processo do negócio. Como é que está sendo esse processo dessa nova geração, dessa sucessão. E aí, eu acho que eu nunca aprendi tanto como aprendi nessa entrevista também com uma nova geração. E para encerrar, eu sei que o senhor já deu muitas dicas, Não, o fique senhor à deu vontade. vários ensinamentos, mas eu queria lhe pedir que o senhor pudesse falar para esse jovem de empresa familiar que está ouvindo a gente, essa nova geração. Qual é o ensinamento que o senhor, com essa vasta experiência, com seus filhos hoje em dia dentro da empresa, o que o senhor falaria para ele? Eu falaria para o jovem que ele procure aprender o processo da empresa, ele procure conhecer a empresa para não ficar preso na mão dos subordinados. Não tem coisa pior de que o dono da empresa ser uma pessoa presa ao seu subordinado, porque ele não conhece, não tem capacidade, conhecimento dos programas da empresa. Ele se preocupa com coisa que não lhe traz resultado, se preocupa com outras coisas, porque acha que pode fazer a sua retirada, que tem dinheiro, mas um dia a falta de conhecimento vai lhe fazer falta. Você vai se arrepender porque não conhece o processo da sua empresa. Como é que você vai tocar a sua empresa quando seu pai morrer, se você não conhece? Você teve 10 anos, 20 anos, 30 anos dentro da empresa, mas não foi capaz de levar a sua empresa ser o seu pai. Seu pai morreu, a empresa acabou. Quem é o culpado? É você que é um incapaz. Eu vejo pessoas hoje me procurando lugar na porta da minha loja para botar uma banquinha, porque o pai morreu e quebrou a empresa porque não sabia tocar a empresa, não sabia fazer um caixa, não sabia fazer um pedido, não sabia calcular o custo da mercadoria, não sabia tocar uma empresa, hoje está vendendo jogo de bicho. Você vê isso todo dia, uma empresa fechar e o filho ficar passando fome, mesmo pouco que o pai deixou, ele apaga, acaba com pouco tempo, porque não tem competência. E estudou, mas não aprendeu a fazer nada. Eu já fiz quase 100 palestras em todas as faculdades aqui do Ceará e do interior. Quando o cara sai lá da faculdade, no papel ele bota tudo. Quando sai na prática, não sabe fazer nada. Então, meu amigo, te prepara para a prática, para a teoria, tá? Com a prática. Uma coisa ajuda a outra. Estude, mas venha praticar também. Perfeito, perfeito. Seu Boris, muito obrigada. Que aula foi assim ouvir o senhor. É eu falo assim que toda vida que eu faço uma entrevista eu aprendo muito e eu acho que muita gente também vai aprender. Troca de experiência, que é troca de experiência. E eu fiquei assim muito feliz pelo seu tempo, porque se todo mundo ouvisse o que o senhor ouve, o que eu ouvi hoje, sairia inspirado como eu saí daqui. Então hoje eu saio também como uma pessoa melhor para minha empresa após ouvir isso. E eu espero que você que está nos assistindo também se inspire. Muito obrigada pela sua audiência. Curta, compartilhe, comente. Se você acha que uma pessoa precisa ouvir essa nossa entrevista, passe para ela, porque assim a gente vai ajudar cada vez mais as empresas familiares do Brasil. Até a próxima. As casas pernambucanas, na Floriano Peixoto. Olha, eu já estou quase rico. Já tem 2 trabalhos, já tem uma filial. Aqui eu estou com os óculos na mão.